Minha primeira pergunta vai para o Felipe, depois a Tâmara complementa também. Por onde começar, né? Acho que é uma pergunta que eu gosto de fazer, porque muitas vezes, participando desse tipo de evento, a gente se inspira bastante, fica super empolgado, tem um monte de ideia, mas amanhã de manhã a chance da rotina né, consumir a gente e a gente guardar aquelas ideias de novo e só lembrar de novo num próximo evento inspirador, essa tendência é muito grande, né? Então, por onde uma pessoa começa na sua empresa, seja ela um gestor ou então uma pessoa que ainda não tem tanta responsabilidade, como é que ela pode começar a fazer essa diferença para tentar levar a filosofia de gestão para dentro da organização e até para a vida dela, né? Eu sei que vocês, de alguma forma, conseguem, traduzem muito isso na discussão sobre a filosofia, do quanto que as pessoas podem trazer esses elementos para a sua vida. Eu começaria pela própria pessoa, né? Acho que não adianta fazer planejamentos absurdos ou que vão consumir horas de trabalho da equipe. Se você não acreditar, né, em alguma coisa e você não acreditar que você precisa mudar, porque muitas vezes a gente quer mudar a empresa inteira, quer mudar o mundo inteiro. Eu mesmo já fui assim. Vocês viram aí quando o Luiz me apresentou algumas coisas na África e tal. Não tive vontade de voltar, não. Eu queria ficar lá na África ajudando as pessoas. Tem muita coisa para fazer lá. Mas quando você para refletir, e principalmente quando você entra nesse mundo de querer ajudar, né, de transformar as coisas, você tem que pensar e começar de dentro, né? Você acha que você já é um bom líder? Então, eu começaria conversando com a equipe. Eu começaria conversando ou com as pessoas que você tem relação, ou com a área que você tem, ou com a diretoria que você tem, questionando o que está bom, o que está ruim. Depois de ter feito uma conversa consigo mesmo, né? De tentar olhar para dentro com o olhar de alguém que está de fora e falar do que eu estou fazendo legal e o que não está legal. Então, a partir daí, começar de dentro para fora, tentar definir com a equipe quais são os principais pontos que a equipe gostaria que fosse alterado ou que fosse mudado. Tem coisa que dá para fazer, né, dentro de uma equipe e que cabe somente ao líder fazer. Tem outras coisas que dependem do RH. E para essas precisa um pouquinho mais de conversa, mas também persistência. O Márcio até comenta que ele, antes de ser presidente, ele foi diretor de RH, mas antes ele foi diretor financeiro. E tinha muita coisa que ele queria fazer e que o RH falava, não, isso não dá, isso não pode, isso não dá certo. E aí ele, de forma inadvertida, começou a fazer e começou a praticar. E as pessoas começaram a gostar. E aí o RH queria até advertir ele, mas qual era o crime que ele tinha cometido se não olhar para o bem-estar do funcionário? Né? Então, o que ele fala e que ele brinca bastante começa a criar sua ilha paradisíaca. E a partir daí você vê que o movimento vai crescendo, porque vai ter mais gente querendo fazer parte da sua área ou querendo fazer parte da sua empresa, porque você faz coisas diferentes. Então, eu começaria por aí. Primeiro, comigo, né, eu mesmo, o que eu preciso mudar, minha equipe, o que ela gostaria de mudar, e aí tentar expandir esse movimento, envolvendo outros líderes, envolvendo a empresa inteira, se for uma empresa menor, melhor ainda, e até envolvendo parceiros. Então, acho que esse é um bom caminho para a mudança. Legal. Tâmara, nessa linha, a gente visita muito empreendedor, muito empresário. Difícil achar empresa onde está tudo perfeito, né? Então, tem sempre oportunidade para trabalhar, envolvendo pessoas. Então, geralmente, a agenda está cheia de desafios, mas é muito comum os empreendedores terem alguma resistência ou quererem esperar o momento ideal, né? Puxa, vamos esperar o momento ideal. Às vezes, até esperam com que o momento, em termos de resultado, fique muito positivo, mas a gente sabe que o ciclo ele precisa ser construído de forma inversa, né? Primeiro você precisa construir um bom ambiente com as pessoas para depois você poder colher esses resultados. Como é que você vê isso para o empreendedor que está ouvindo a gente? Como que ele pode se preparar? Qual é o caminho para ele poder iniciar esse processo?
Eu acho que vai um pouco na linha do Felipe também. Primeiro, nunca tem ali o momento certo. Se for esperar, né, por questão de resultado e tudo mais, não vai acontecer. Então, eu acho que primeiro ele entender o que realmente está precisando, então você encontrar esse sentido dentro de você mesmo. Por isso é importante, inclusive na nossa prática, esse primeiro alinhamento ali com o dono do projeto, que normalmente é, no caso, esse empreendedor. Que resultado mesmo que ele está esperando? Por que realmente ele está chamando a gente para fazer um determinado trabalho, né? Primeiro, para a gente entender esse sentido, porque se não for um sentido genuíno, aí a gente vai precisar fazer esse alinhamento. E, ok, se já for genuíno, ótimo, enfim, você vai ter ele ali vai ter ele ali patrocinando, enfim, realmente acreditando naquilo. Então, é a primeira questão, e um pouco também dessa primeira pergunta, de você fazer esse alinhamento do sentido, olhando para si e escutando. O principal é escutando. Muitas vezes o empreendedor também pode chamar a gente, tendo um olhar sobre o que a empresa está precisando, a organização dele está precisando, e a gente, de qualquer forma, faz a etapa, por exemplo, do diagnóstico, e, às vezes, descobre ou ouve, né, coisas completamente diferentes. E aí é extremamente importante também trazer isso para ele entender que o olhar dele, às vezes, não está nem pegando tudo. Né, às vezes é exatamente esse o problema. Né? Exatamente, até estar ali com ele. Né? Então, esse ouvir, né, para diagnosticar é muito importante. Legal. Felipe, é muito comum que metodologias, modelos como da filosofia de gestão sejam confundidos com abraçar árvore, né? Então, puxa, que legal, né? O pessoal tem que ir embora cedo, tem que investir no colaborador, etc. E as pessoas acabam rotulando isso por pura falta de conhecimento como um modelo que não está preocupado com o resultado, né? O que o resultado ele é indiferente. Quando a gente sabe, conhecendo a fundo, de que nenhuma organização consegue manter um bom ambiente, inclusive de trabalho, se não conseguir resultado. Então, e que essas coisas, na verdade, andam muito juntas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o quanto que a performance também ela é importante e o quanto que, muitas vezes, a gente vê nesse movimento das startups, você falou um pouco sobre as empresas modernas, com puffs coloridos, etc., o quanto que, muitas vezes, essas empresas têm errado exatamente nessa dose, né? Seja por esse glamourizar o certo cultura workaholic, né, de trabalhar 15 horas por dia, etc. E o quanto que isso, na verdade, tende a gerar só resultados ruins e como é que você trabalha esse equilíbrio? Eu já fui chamado de abraçador de árvore bastante, né? E o que eu sempre respondi foi, se na árvore tiver dinheiro, é só chacoalhar ela, né? E eu acho que antes de abraçar as árvores, a gente tem, de fato, que abraçar as pessoas. Pode parecer romântico, mas, na verdade, eu não conheço nenhum cliente, nenhum fornecedor e nenhum colaborador que não seja uma pessoa. Então, se todos são pessoas, o que é um negócio? Se não tratar de pessoas. Né? Então, eu acho que o fato de você criar uma organização onde você consegue tratar bem as pessoas e fazer as pessoas quererem se desenvolver naquele ambiente, na verdade, desenvolver o negócio. Então, para mim, não tem diferença nenhuma entre você ter uma estratégia focada em gestão de pessoas, onde você espera que essas pessoas tragam resultados, e você ter uma gestão que está focada em dinheiro. Quem que vai fazer o dinheiro? O computador sozinho não faz nada. A tecnologia sozinha não faz nada. Eu acho que ela acelera muito. Mas, no fundo, você vai vender para uma pessoa. Então, se você não entende de pessoa, você não entende de negócio. Então, acho que essa é uma primeira constatação. Então, quando você estabelece uma estratégia para ter um cuidado, para a pessoa se encantar, para a pessoa se desenvolver, para a pessoa ser atraída pela sua empresa, com certeza ela vai querer trabalhar, talvez queira trabalhar até mais do que 10, 15 horas, mas aí vai também do cuidado da organização em privilegiar o equilíbrio, porque mais cedo ou mais tarde o cara vai estafar. Né? E eu saí de São Paulo, eu saí daqui,
estava indo muito bem, era para ser transferido, saí da GE, que, poxa, é uma escola de liderança, saí justamente por causa disso. Não é porque eu sou preguiçoso. Eu até escrevi um artigo no LinkedIn que é assim: eu prefiro trabalhar direito ou certo do que feliz do que trabalhar duro. Trabalhar duro não necessariamente significa resultado ou eficiência. Então eu saí de uma cultura que era essa cultura de trabalhar 10, 15 horas por dia, uma cultura muito mais eficiente, onde eu trabalho menos horas, mas com muito mais resultado. E eu acho que as pessoas que sentem o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal conseguem estar presentes nos dois ambientes. Você consegue estar presente no ambiente profissional, de corpo e alma, e estar presente em casa, de corpo e alma. Legal. Nessa linha também, Tâmara, a gente, conversando com os clientes, a gente vê muitas vezes o empreendedor, né, o executivo buscando a bala de prata, né? Aquela iniciativa que vai resolver todos os problemas, e a gente sempre investe um esforço para explicar um pouco da interdependência dos subsistemas, o quanto que eles são importantes para que você possa desenvolver um círculo virtuoso, aí usando o conceito que o Márcio gosta bastante, que tem a ver com a filosofia de gestão, e não à toa a filosofia também segue um pouco dessa linha, né, de um círculo que você vai sempre aperfeiçoando, elevando o grau de maturidade. Queria que você falasse um pouquinho, né, o quanto que os subsistemas eles se conectam. O público de RH, obviamente, já entende muito isso, mas muitas vezes quem olha de fora não entende o quanto que a remuneração, às vezes, é tão importante, ou então, né, ter um bom modelo de gestão por competências pode ser fundamental. E, de novo, tudo isso está pautado no sentido, como eu falei na apresentação, naqueles tópicos para você criar, né, uma questão de propósito, você só vai trazendo essa cultura. Isso é uma cultura, né? O modelo de filosofia de gestão ela é uma cultura. E você tem várias etapas para ir construindo, para uma coisa fazer sentido, que é esse equilíbrio. E também alinhado com a primeira parte que o Felipe estava falando, essa eficiência da filosofia é muito importante, porque eu já tive, por exemplo, fase nessa empresa que hoje está na lista das melhores para se trabalhar, mas fase onde a gente abriu mão de resultado financeiro por conta dessa parte de pessoas, e aí não é legal, isso desequilibra. Né? Então, e por quê? Porque realmente as etapas, inclusive de gestão de pessoas, não estavam conectadas, não estava se fazendo sentido. Então, os programas bacanas que tinham lá, por exemplo, né, de pessoas de líder, na verdade, ainda não estavam ali estruturados, era uma coisa só no papel, né? E aí, quando não faz sentido, realmente tudo isso vai cair, você vai desequilibrar esse resultado. Então, como apareceu ali na minha apresentação no passo a passo, tudo tem que fazer sentido, e uma etapa, né, uma remuneração, tudo vai se conversando, convergindo para esse propósito, para esse objetivo. Né? Normalmente, no dia a dia, a gente consegue ver muito isso na missão, na visão e nos valores. Então, toda a minha tomada de decisão está alinhada a isso, a minha remuneração está alinhada a isso, a criação das competências que eu espero das pessoas e que eu vou usar na hora de contratar, na hora de fazer uma seleção por competência, que eu for usar na hora de avaliar desempenho, que é em cima disso, porque se estou contratando a pessoa esperando isso, eu avalio, e que eu treino e desenvolvo também baseado nisso. Estão extremamente conectados, né? Inclusive, num próprio projeto de filosofia, de advisory, você tem que fazer uma entrega, você não pode, às vezes, nem misturar ali uma série de etapas, porque uma precisa da outra, né? Uma corrente. Legal. O Yuri trouxe uma pergunta aqui sobre liderança, né? Ele fala podemos transformar chefes em líderes de pessoas. E aí eu queria também aproveitar esse gancho para perguntar para vocês a visão de vocês sobre holocracia, né? Toda essa visão que é uma tendência forte, muitas empresas têm experimentado, em alguns modelos funciona bem, em outros modelos nem tanto. Eu sei que na Electro, em algum momento, trabalhou-se muito esse conceito, até pelo fato de ter uma distância muito grande, né? Você vai explicar um pouquinho, mas as pessoas estarem muito distribuídas em uma área geográfica grande, muitas vezes vocês tinham que trabalhar esse conceito porque não dava para ter um gestor tão próximo assim, as pessoas tinham que desenvolver essa autonomia. Então, como desenvolver chefes e líderes e como, se você acredita nesse modelo, é um modelo que pode funcionar, e depois a Tâmara comenta também. Olha, para você transformar água em vinho, é complicado, né? É complicado, tem um caminho longo, mas como a gente não está falando de um líquido, a gente está falando de pessoas,
Eu acredito em qualquer tipo de mudança, porque eu acho que as pessoas são capazes de transformar qualquer coisa, inclusive a elas mesmas. Então, de novo, pode parecer papo cabeça, papo de abraçação de árvores, mas se o líder, né, o Yuri, se o líder não quiser, ou se ele... tem dois tipos de mudança, né? Ele pode mudar pela dor ou pelo amor. Se ele não for impactado por um dos dois, acho difícil que ele mude. Então, o que eu acho que pode catalisar esse processo de mudança é, muitas vezes, ele está exposto num ambiente que é muito diferente do dele, onde ele não se conecta. Quando o pessoal sai para almoçar e... Então, ninguém convidou, estou aqui sozinho, né? O líder fica lá. E aí rola um churrasquinho da galera, o líder não está. Quando ele começa a perceber esse isolamento, ou ele exerce o papel de chefe, e aí ele começa a ser mais odiado ainda, ou alguém da equipe, e aí conversa, alguém que possa facilitar esse diálogo, conversa, traz a equipe de volta e fala, olha, a gente quer melhorar, mas tem um monte de coisa que você precisa... Tá uma bosta. Tá ruim mesmo. Desculpa o palavrão, mas tá ruim, você precisa melhorar. A gente não consegue se conversar. E aí o diálogo, eu acho que é a melhor forma. Mas o que a gente tem feito bastante, e as empresas cada vez mais, eu acho que elas não vão parar de demandar isso, é programa de desenvolvimento de liderança. A gente foi procurada pela Light, lá do Rio de Janeiro. Eles sofrem de um problema muito sério, que é um problema de inadimplência. Imagina que você tem seu negócio e todo mês você tem 50% do seu faturamento sendo roubado, que é o que acontece com os gatos no Rio de Janeiro. A taxa de furto é mais ou menos 40%. Condomínios de alto padrão, inclusive, não é só as favelas, enfim. E aí o presidente nos procurou e falou assim, olha, a gente já tentou mudar tudo aqui. Contratou tecnologia da NASA, satélite, fez parceria com o BOP, fez de tudo. A gente já tentou mudar tudo, fora da gente. A única coisa que a gente ainda não tentou mudar foi a gente mesmo. Porque os líderes já jogaram a toalha. E está todo mundo exercendo o papel de chefe. Então, eles contrataram um programa de desenvolvimento de liderança justamente. E aí a gente não vai falar de planejamento estratégico, não vai falar disso. A gente vai falar do cara. O que ele precisa para se engajar, para contar a solução, para ele ser um líder afetivo e efetivo. Então, a gente vai falar de competências que são competências emocionais que vão fazer, de fato, ele achar a solução para o problema. Então, eu acho que para haver essa transição, o cara precisa querer. E outras ferramentas podem ajudar nesse processo de mudança. Sobre essa gestão mais moderna, e lá na Electro a gente tinha uma gestão que, na verdade, tinha papéis, sim, de liderança, mas os líderes tinham esse papel de facilitador, eu era um deles. Existiam comitês, né? Comitês de decisão colegiada, onde o líder não necessariamente era o único tomador de decisão. Era uma decisão mais equilibrada, assim como eu mencionei do processo seletivo também, que era uma decisão mais equilibrada. Eu acho que a minha visão pessoal é que é importante ter um líder. Independente do modelo que você for adotar, o líder serve como referência. Eu gosto sempre de comparar com a natureza, por mais abraçação de árvore que seja, mas tem um líder da matilha, tem um líder do bando, tem um líder em toda a referência natural. Então, acho que é instintivo a gente também buscar referências de liderança para poder se basear e melhorar. Não significa que esse líder precise desenvolver, ser líder o tempo todo. Eu acho que ele pode compartilhar essa liderança. Então, eu acredito num modelo de liderança compartilhada, onde o líder facilita, bastante parecido com aquela figura que eu mostrei de colaboração e de rede. Então, eu acredito nesse modelo, mas sim, eu continuo acreditando no papel da liderança e na existência da liderança. A gente também é bastante demandado para o programa de desenvolvimento de líder. Isso o Felipe falou, é na dor ou no amor. E aí, claro, como ele gestor de pessoas RH, a gente busca sempre ser um pouco mais no amor, né? Então, aí a gente entra com essa questão do próprio programa. E, assim,
E lembrar que é uma coisa que a gente faz também de personalizar bastante esses programas. Eu estou falando de líderes diferentes, né? Então, assim, o assessment é muito importante, por exemplo, a gente conhecer o perfil de cada líder e também não tratar aquele grupo todo de uma mesma forma, porque o que vai movimentar um não vai movimentar outro. De novo, a gente volta ali no sentido, né? O que faz sentido ali para um como líder não faz para outro. Então, é importante, assim, a gente complementando, a gente conhecer a fundo o perfil dessas pessoas, né, que a gente vai trabalhar, para poder tentar gerar essa mudança, e se realmente não é no amor nem na dor, aí não tem, né, como a gente fazer. E com relação ao Lacracia, eu estou numa expectativa enorme de trabalhar numa empresa dessa forma, que eu sou super a favor. Eu acho que essa mudança, com essa nova relação das pessoas com o trabalho, realmente o que está norteando, direcionando, estimulando, influenciando cada vez mais as pessoas é o teu próprio propósito e sentido, e o trabalho em comunidade em volta de um objetivo maior. Então, eu estou super na expectativa da gente trabalhar com um projeto assim. Em todas as empresas que a gente está trabalhando, na hora de construir, né, questão de nível salarial, tudo mais, a gente tenta reduzir ao máximo isso já, reduzir ao máximo os níveis de hierarquia, né, um líder e depois e toda a empresa, porque eu acredito que isso provavelmente vai ser o que vai pegar, que vai se desenvolver, e a gente vai ser orientado dessa forma. Ainda não é a realidade, claro, acho que ainda e tem falta adaptações para cada mercado, né? Tem mercados em que isso é impossível por em algum aspecto, outros que favorecem, mas a tendência claramente é cada vez mais. Né? Eu tenho essa expectativa. Legal. Falando de propósito, né? Que vocês exploraram bastante nas duas apresentações, e eu estava assistindo uma palestra do Márcio quando esclareceu essa visão clara de que uma organização, quando ela nasce, ela tem um propósito, mas na medida que ela vai trazendo pessoas que compartilham dos mesmos valores, mesmo tendo um alinhamento, é natural que esse propósito, ele em algum momento, ele se transforme, né? E ele tenha que ser revisitado ou reconstruído. E ele fala muito da importância do diálogo, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, como que as organizações podem trabalhar isso, principalmente aquelas que ainda não têm essa clareza, ou mesmo aquelas que, de alguma forma, têm essa visão, de repente, de um propósito original, mas que, de repente, já não cria conexão com a organização, né? Principalmente essas empresas que crescem de uma forma muito acelerada, né? É muito fácil de repente, o propósito dos fundadores já não ser o que vai mobilizar aquelas 10 mil pessoas que hoje fazem parte daquela organização. Então, como trabalhar isso daí dentro das organizações? Eu acho que propósito não é algo fixo e imutável, né? Primeira coisa, eu acho que o propósito é algo transitório, é algo que evolui ao longo do tempo e é algo que você muda também ao longo do tempo. Às vezes, ter um propósito, você pode até chegar a alcançar. Isso era uma das coisas que acontecia lá, né? A gente queria ser uma das distribuidoras mais reconhecidas do país e a gente acabou sendo. Depois que a gente chegou lá, falou: e agora? O que a gente vai fazer? Né? Qual que é o próximo sonho? Porque esse aqui já chegou, já atingiu. Né? Então, as pessoas lá falaram assim: poxa, o que a gente quer agora é se desenvolver. Né? A gente quer crescer, a gente quer acabar crescendo. Então, foi um novo propósito. E eu acho que a melhor forma de você sempre convergir isso, né, é conversando, não tem outra forma. Muitas vezes você tem uma equipe, você convive com as pessoas, você demanda trabalhos, você demanda projetos, mas você nunca parou para perguntar qual que é o sonho do cara. Às vezes o sonho do cara é montar uma microcervejaria. Só que ali na hora ele está trabalhando porque ele não pode montar microcervejaria, ele depende da grana. Beleza. Você quer montar sua microcervejaria? Eu vou te ajudar. Na medida em que o cara fala assim: poxa, meu chefe vai me ajudar a montar uma microcervejaria, não tem nada a ver com a empresa, por que ele está fazendo isso? Na verdade, o que você está fazendo é ganhando a confiança do colaborador. Talvez o cara nem monte a microcervejaria, mas de saber que você quer ajudar ele nesse sentido, e eu acho que precisa ser genuíno, precisa ser legítimo, ele vai também se dedicar mais nas coisas que ele precisa fazer e também querer te ajudar mais quando você compartilha o seu propósito com ele. Então, eu acho que um primeiro passo é conversar individualmente. Na primeira vez que você perguntar para as pessoas o que elas querem para elas vão achar que você quer demitir ela. Né?
Porque ninguém vai falar para o chefe numa primeira conversa que nunca falou sobre isso, que o sonho é montar uma microcervejaria. Então tá, então obrigado, tchau. Mas eu acho que a partir do momento que você começa a estabelecer um diálogo de confiança, de genuinidade com o colaborador, você consegue convergir de forma mais natural os propósitos. E consegue achar, inclusive na empresa, que a princípio pode não ter muita relação, e a Tâmara falou um pouco sobre isso, você consegue achar propósitos. Então, se você se desenvolver aqui, vou te ajudar a montar seu plano de negócios, e você precisa chegar até tal posição, e para isso você precisa desenvolver tal projeto. Isso vai te ajudar a acelerar o que é o seu propósito, mesmo que o seu propósito esteja fora da empresa. E muitas vezes é. Perfeito. E nessa empresa de shopping que eu falei também, um dos escritórios era banheiro de shopping. Imagina, né, gente? Quantas... Final de semana, passam 20 mil pessoas ali. Não, né, como você fazer essa convergência de propósito? E tem. E aí você vai entender que tem áreas que você tem um maior turnover, que são áreas de transição, por exemplo. Não são áreas que a pessoa quer fazer uma carreira ali, por exemplo, na conservação e limpeza. Dificilmente você achava alguém querendo fazer uma carreira ali. E isso que o Felipe falou foi muito bacana. Assim, vamos parar de fingir, né? Vamos jogar limpo, né? Você está aqui porque você tem que estar um determinado tempo, porque você tem outro projeto, ou você quer crescer aqui dentro e vai sair dessa área. E você entendendo, deixando isso limpo, as pessoas realmente entregam um resultado muito mais bacana, porque elas sabem que aquilo ali está alinhado, não tem que fingir, né, que eu estou adorando isso, enfim, e o propósito fica alinhado. Mas, na parte prática, também, voltando para essa questão de fazer como se fosse um monitoramento, é isso. Se todas as minhas atividades, meus processos de gestão são alinhados a esse meu propósito, ao meu sentido, e talvez chegue um momento que eles não estejam mais dando muito certo, os meus indicadores interessantes que eu acompanho de pessoas também estejam caindo, está no momento, então, de talvez eu fazer um realinhamento. Né? Então, isso você tem que ficar como guardião desse clima, né? Disso que está acontecendo. Perfeito. Perguntaram aqui sobre gestão participativa, né, como implementar. A gente sabe que é uma ideia super legal, mas também que os gestores morrem de medo, né? Porque morrem de medo, vamos construir a coisa participativa, vai que não fica do jeito que eu gosto, né? Vai que o pessoal decide seguir por um caminho que eu acho que não é o melhor. Como lidar com isso, né? Como alinhar os objetivos estratégicos da empresa com uma gestão participativa, e a importância disso que a gente sabe que é fundamental para gerar engajamento, né? Primeiro, assim, de experiência que eu tive, assim, é mais forte, eu me lembro uma vez a gente pegando todas as informações da empresa e pensando assim, qual a porcentagem disso que a gente lida aqui na mesa dos heads da empresa que o restante dos colaboradores não poderia saber? 0,02%. Então, acho que a primeira coisa é essa, fazer uma preparação com os heads da empresa cara, essas informações podem ser compartilhadas. Bota isso, né? Para de ficar apegado a isso, coloca no papel para você ver realmente que essas informações não tem problema nenhum elas serem divididas, né? E a segunda é que gestão participativa, enfim, ela é muito boa. Você tem, ao invés de 1, 2, 3 cabeças pensantes de liderança, você tem uma empresa inteira, fora engajamento, alinhamento, entrega das pessoas que vão estar fazendo ali uma coisa que faz sentido. Elas sabem por que elas estão construindo aquela coisa, que é para chegar na meta tal, para passar pelo desafio tal. Só que, para isso, você precisa de um certo planejamento, porque, normalmente, o líder que não gosta de ser participativo é o que está sempre na urgência, né? Ele está sempre tomando decisão correndo, isso não dá tempo, não vou dividir, isso dá muito trabalho. Então, eu acho que também é uma preparação prévia ali da liderança, de passar a ter esse planejamento, entender por que aquela área, enfim, não consegue ter aquilo, porque se você for estruturando essas coisas, depois essa forma de lidar colaborativamente, né, enfim, contando com a participação, ela fica mais fácil de ser implementada. Então, acho que, na prática, o que eu aprendi aí com esses anos, lidando com líderes, tentando se esquivar disso, foi isso, você fazer essa preparação. Perfeito. Desculpa, porque informação, né, é poder, né? É gostoso você ter informação, é gostoso só você saber. Não, é muito confidencial isso. Aí você anda no corredor e fala, não, eu possuo a informação confidencial. Poxa, é tão legal, né? Só que, na verdade, é o contrário. Informação é responsabilidade. Então, quando você não compartilha, be my guest, você vai ser o responsável por tudo. E aí, um caso interessante a gente tinha uma reunião
lá na Electro, que eram 4 horas com toda a liderança. E aí um dia o Márcio saiu um pouco mais cedo da reunião e perguntou para as pessoas que estavam nos times, né? Falou assim, viu, essa reunião que a galera participa, quanto que vocês sabem? E a galera não estava compartilhando. E aí ele voltou para a reunião e falou assim, ó, a reunião vai acabar aqui, o que a gente teve de reunião até aqui, vocês vão sair e vão investir esse resto de meia hora que tem para compartilhar com as equipes. E a partir de agora, essa reunião não tem mais 4 horas, tem 3 horas e meia, e a última meia hora é de alinhamento, e eu quero ver todo mundo em pé, compartilhando com as equipes nessa última meia hora. Porque, no fundo, a reunião de liderança só serve para orientar o que os líderes têm que fazer com as equipes, né? Então, você voltar para a sua mesa, sentar no seu computador e ficar com aquela informação, não valeu de nada você participar de uma reunião de alinhamento. Porque, na verdade, quem tem que saber daquela informação é a sua equipe. Claro que com filtro, com direcionamento, com os próximos passos, que é esse o papel do líder, né? Então, acho que gestão participativa é isso, é você compartilhar aquilo que você tem o privilégio de receber e aí contar com a sua equipe e a ajuda dessa equipe para poder participar da gestão. E não só o compartilhar, acho que uma coisa principal também da gestão participativa é você estar aberto, inclusive, para mudar de opinião, para mudar a estratégia, devido a alguma coisa que tenha voltado, por exemplo, da equipe, né? Isso também é uma coisa delicada, enfim, é um ponto extremamente importante de você mudar. Não adianta também você só juntar as pessoas para você avisar a decisão que você tomou. A gestão participativa é justamente essa construção junto. Então, tua abertura para ouvir, para flexibilidade, para entender que, às vezes, você vai ter uma pessoa na tua equipe que sabe muito mais daquilo que você e que vai te colocar um ponto e você vai perceber, enfim, que não era aquilo que ela está correta. E isso é muito positivo, né? No final, uma pena não enxergar. Né? Outra pergunta sobre gestão de conflitos, né? Não acontece, né, nas empresas, quase não tem conflito. Vocês acham, a primeira pergunta sobre isso, né? Vocês acham que uma equipe, uma empresa que não tem conflito, um sinal positivo ou negativo? Ou vocês acham que um pouquinho de conflito também é importante para gerar a fricção necessária para gerar valor? Vamos. Não, sim, eu acho que a organização está cheia de gente diferente, que vem em alguns sentidos diferentes. Enfim, o conflito, se ele for bem gerenciado, com respeito, ele vira eficiente e vai trazer resultados melhores, né? Enfim, a unanimidade nunca é bacana. Um pouquinho faz bem, quando está muito alto, verdade, sinal de você problema. Gerencia isso, né? E eu acho também que é a questão da maturidade da relação, né? Que nem numa casa, onde está tudo bem, ninguém briga, ou você não toca o dedo na ferida, ou tem alguma coisa errada. Então, eu acho que se você já tem uma maturidade de relação dentro da empresa, conflito é natural. Às vezes, não precisa nem de 2 pessoas para ter conflito. A pessoa consigo mesmo consegue gerenciar o conflito, né? Consegue gerar ali, brigar e se resolver sozinho. Mas acho que se você tem conflito, é claro que não excessivamente, mas se você tem conflito, é sinal que você tem uma transparência nas relações ali que pode gerar esse conflito. A questão é como sair do conflito, né? Como você convergir para uma solução. E aí, de novo, quando todo mundo está alinhado e compartilha dos objetivos, o objetivo vem em primeiro lugar. E aí o conflito tem que deixar um pouquinho de ego de lado e para poder resolver. Não, e o Brasil é um país de cultura, de alto contexto, então o relacionamento, enfim, é bem político, as pessoas sentem muito. Então, isso é um ponto também mais complicado para a gente lidar com conflito aqui, das pessoas levarem para o pessoal, né, daquilo. Então, assim, de novo, dentro da tua organização, quanto mais critério você tem justo e as coisas estão transparentes, mais você pode pautar as suas conversas nesses critérios. E isso faz a pessoa, por exemplo, não levar para um lado pessoal, que é o que não pode, que é o que dá o problema dos conflitos, porque o conflito em empresa, o problema é esse, quando as pessoas levam para esse lado, né, que é uma coisa mais comum aqui no nosso país. Então, você precisa desses critérios bem amarrados para não fugir disso. Maravilha. A gente conseguiu cobrir todas as perguntas. Queria pedir para que vocês fizessem suas considerações finais, deixando uma mensagem aí inspiradora aí para o pessoal que nos acompanha aqui ao vivo no evento, mas também o pessoal que vai assistir depois o vídeo através das redes sociais.
Eu queria agradecer só a oportunidade de compartilhar, né? Eu acho que no final das contas a gente está aqui junto, né? Trocando ideia, compartilhando. Acho que o objetivo no final das contas é a gente poder mesmo desenvolver ambientes onde a gente tenha vontade de estar, né? Mais do que passar um tempo lá. Poxa, esse é nosso tempo nobre, né? Então ninguém está afim de ficar numa organização onde você não confia nas pessoas, você não pode dizer o que pensa e você não pode ser quem você é. Né? No final das contas, o que você quer é ser você mesmo e se desenvolver. Então, acho que o nosso objetivo, assim como o da Share, é de poder construir organizações onde a gente consiga ter o melhor dos seres humanos, né? Onde as pessoas consigam desenvolver suas carreiras e, a partir disso, os negócios prosperarem. Porque eu tenho certeza que onde a gente tem pessoas felizes, pessoas que se sentem bem, o negócio vai dar certo. Então, agradecer a oportunidade de poder trocar ideia aí com vocês. Espero ter trazido alguma reflexão ou algo que vocês possam levar daqui e a partir de hoje mesmo, levar e começar a implementar. E, se precisar de ajuda, a gente está à disposição. Legal. Eu acho que o recado é esse, assim, que dá para fazer, independente do tamanho, era isso que a gente queria mostrar nesse Talks, com a filosofia de gestão, ela é extremamente adaptável. Eu fiquei 9 anos numa empresa que depois entrou na lista da GPTW, então, ou as pessoas ficavam, mas isso só acontece porque é lá, e eu também ficava, será que é só aqui essa realidade? Estava conversando com o Felipe antes da gente começar a ir para a consultoria e poder levar isso para uma série de clientes, indústrias diferentes, né? Hoje a gente tem clientes lá de evento, indústria, laboratório, enfim, são completamente diferentes, e o quanto a gente realmente consegue levar esse modelo e trazer sentido ali para aquelas pessoas todo dia e, obviamente, vê-las muito mais felizes e os resultados muito melhores. Então, acho que a ideia de hoje era isso, assim, dá para fazer, independente da tua estrutura e de tamanho, e espero que a gente tenha conseguido trazer, enfim, reflexões e cases e práticas que ajudem vocês aí a partir de amanhã. E obrigada pelo tempo de cada um. Muito bom.